Se você escutar passos na mata, mesmo estando sozinho, corra, porque o rei do cangaço ainda caminha entre os vivos. E se você não se inscrever neste canal agora, pode ser que ele escolha você como o próximo a carregar sua cabeça. Baseado em relatos registrados em 1939, no sertão de Alagoas, após a morte de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Dizem que a morte não silencia certos homens, ela apenas os transforma em lendas. Mas há lendas que sangram, que andam, que ardem por dentro, e a do rei do cangaço é uma delas. A história que vou contar foi registrada em 1939, um ano após a emboscada que decapitou Lampião, Maria Bonita e parte de seu bando nas margens do riacho Angicos, em Sergipe. Mas ela não começa com o tiro, e sim com a cabeça. O coronel Aristides Monteiro era homem de posses e política em Piranhas, Alagoas. Católico por conveniência, coronel por tradição e vaidoso ao ponto da blasfêmia. Quando os soldados do volante trouxeram as cabeças decepadas dos cangaceiros como prova do feito, Aristides não quis apenas vê-las. Ele quis uma para si. É o troféu do século, disse ele, diante da multidão enojada na feira, onde as cabeças secavam ao sol em caixotes de sal. Aristides pagou em ouro. Escolheu a de Lampião, ainda com os olhos semi-abertos, e a levou para sua fazenda no alto do sertão, onde o calor rachava a terra e as cigarras gritavam como condenadas. Mandou preparar uma redoma de vidro, encomendou um altar de jacarandá e colocou a cabeça sobre ele como um ídolo profano. Dizia que o espírito de Virgulino traria força, domínio e medo aos seus inimigos políticos. E nas primeiras semanas, de fato, tudo prosperou. A colheita foi farta, os rivais adoeceram, e seus jagunços matavam sem culpa ou freio. Mas há um preço quando se brinca com os mortos. Na terceira lua cheia após o troféu chegar à fazenda, o vaqueiro Pedro jurou ter ouvido galope à noite, mas não de cavalo. Era um som mais seco, como se o couro das alpercatas batesse diretamente sobre a terra. E entre o som e o vento, ouvia-se um choro. Não era humano. Parecia vir de dentro da cabeça. Aristides riu. Mandou Pedro calar-se, dizendo que o medo era coisa de fraco e que Lampião estava morto. Mas na noite seguinte, os cães da fazenda começaram a latir para o altar. Um deles avançou e caiu duro, com os olhos virados e a língua roxa. Os outros uivaram por horas. Dias depois, a filha do coronel, menina de 12 anos, entrou na sala da redoma e ficou parada diante da cabeça por exatos 20 minutos. Não piscava, não falava. Quando a mãe a encontrou, ela só disse uma frase: "Pai, o homem do vidro tá mandando matar." Aristides, agora inquieto, mandou o padre local benzer a casa. Mas o velho clérigo mal entrou no recinto e desmaiou. Acordou murmurando um trecho estranho da Bíblia: "Os mortos voltarão do pó, e os que os perturbam beberão enxofre." Naquela mesma semana, 3 jagunços foram achados com as tripas de fora, como se um bicho tivesse os virado ao avesso. Mas não havia marca de animal. As vísceras foram dispostas em círculo, e no centro, uma alpercata, queimada, mas sem dono. Aristides, orgulhoso, ainda resistia, mas o sono lhe fugia. Ouviam-se batidas na porta todas as noites, sempre às 3 da madrugada. Quando ele abria, havia apenas o vento e marcas de pegadas secas de sangue. A redoma, que antes era transparente, começou a embaçar por dentro, como se exalasse calor do inferno. Certa tarde, o caseiro viu o coronel falando sozinho diante da cabeça. Mas suas palavras não eram portuguesas. Pareciam cânticos, antigos, quase africanos. Quando o confrontaram, Aristides cuspiu no chão e disse que o rei havia acordado e o sertão ia se curvar outra vez. Então veio a noite da grande seca, e com ela, o inferno. Naquela noite, o céu parecia de breu espesso, sem lua, sem estrela. O silêncio que caiu sobre a fazenda não era o natural do sertão adormecido. Era o silêncio que precede a carnificina. As galinhas amanheceram mortas, todas, sem ferida visível, os olhos esbugalhados como se tivessem visto algo que alma viva não devia ver. O gado mugia baixo como em prece,
e os cavalos se recusavam a cruzar a porteira principal. O coronel, agora com os olhos fundos e as mãos trêmulas, já não saía da casa grande. Suava mesmo à sombra e tremia mesmo ao sol. Seus cabelos, outrora pretos como graxa, começaram a cair em tufos, deixando manchas vermelhas no lenço com que os limpava. Foi então que a cozinheira, uma negra velha chamada Mãe Iaiá, entrou na sala e fitou a redoma. Ela não chorava, nem rezava. Apenas disse com a voz rouca de quem já sepultou filhos: "O senhor tirou o demônio do sono, coroné. Lampião era homem, mas agora é outra coisa. Coisa que não devia ser vista nem lembrada." Ela sugeriu um ritual. Disse que havia uma raiz sagrada, enterrada pelos antigos da terra, antes dos coronéis, antes até dos padres, que podia adormecer os que voltavam famintos. Aristides, relutante, permitiu. E naquela mesma noite, Mãe Iaiá fez o que sabia. Dançou, cantou em Iorubá antigo e queimou ervas diante da cabeça. Mas no meio do ritual, o vidro da redoma trincou. Um só estalo, como se a alma da coisa tivesse rachado. Mãe Iaiá caiu dura, os olhos revirados, espuma nos lábios. Quando a examinaram, descobriram que a língua fora arrancada. Mas não havia sangue, apenas um cheiro forte de caatinga e cera de defunto. Aristides enlouqueceu. Tentou enterrar a cabeça, mas a terra a recusava. Cavava-se o buraco à noite, e de manhã ele estava fechado, duro como pedra. Tentou jogá-la no rio, mas a água a trazia de volta. Sempre voltava. Às vezes no altar, às vezes no travesseiro. Foi nesse ponto que ele deixou de ser homem. Trancado, sujo, comendo com as mãos, repetia nomes que ninguém conhecia. Dizia que a voz de Lampião sussurrava em seus ouvidos e que o mandava matar, 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 até que o sertão voltasse a ser seu. O que restou da família fugiu da fazenda. Quando finalmente os soldados foram chamados por um parente distante, encontraram a casa em ruínas. As paredes riscadas com palavras em sangue, os móveis quebrados, e no centro da sala, o corpo do coronel, em pé. Sim, em pé, empalado em sua própria espingarda, com o crânio rachado, mas sorrindo. E ao seu lado, sobre a mesa de altar, a redoma, intacta, brilhando como se tivesse sido polida no mesmo dia. Dentro dela, a cabeça de Lampião, agora, com os olhos fechados, como quem enfim adormeceu, ou apenas esperava o próximo tolo a acordá-lo. A fazenda foi lacrada. Por ordem da intendência de Piranhas, ninguém deveria pisar ali novamente. O delegado Benedito Malta, homem cético, acostumado a enfrentar jagunço e cachaça em igual medida, registrou o caso como suicídio em estado de delírio religioso. Mas o sargento que o acompanhava disse que havia algo estranho naquilo tudo. As moscas não pousavam no corpo do coronel. E o cheiro não era de morte comum. Era de carne queimada misturada com enxofre. O padre recusou-se a rezar missa. Disse que o solo daquela casa estava amaldiçoado e que o próprio inferno reclamava aquilo como seu. Os meses passaram. A história virou cochicho, depois piada, depois poeira. Até que em 1942, uma equipe de geógrafos do governo de Getúlio Vargas, enviados para mapear a região, pediu pouso nas ruínas da antiga Fazenda Monteiro. Não acreditavam em superstições sertanejas. Riam das lendas, zombavam dos mortos. Quando os matutos disseram, "Lá mora o rei sem corpo", um deles respondeu com escárnio, "Então que ele me receba com café." Chegaram ao entardecer. A casa ainda de pé, mas tomada pelo mato. A redoma? Ainda lá, intocada, como se o tempo não ousasse tocá-la. Um dos geógrafos, chamado Álvaro, decidiu fotografá-la. Disse que queria registrar o fetiche grotesco da ignorância sertaneja. Mas quando revelou o filme em Arapiraca dias depois, a imagem estava escura. Apenas um vulto se via diante do vidro. Um homem alto, de chapéu largo, olhos como carvões acesos e um sorriso que não era humano. Álvaro enlouqueceu. Rasgou todas as fotos, cortou os pulsos, mas sobreviveu. No manicômio de Maceió, repetia sem parar,
Ele sorriu para mim, e eu vi os dentes de todo o inferno. O caso chegou aos ouvidos do Instituto Histórico de Pernambuco. Um professor de nome Demétrio Alencar, curioso com a lenda, decidiu estudar a veracidade dos fatos. Em 1943, foi até a fazenda, acompanhado de um guia local. Não encontraram a redoma, mas encontraram o altar, e sobre ele, uma marca de mãos. Como se alguém, ou algo, tivesse pressionado os dedos com tamanha força que afundaram na madeira maciça. Demétrio recolheu a peça e levou-a ao Recife. Dias depois, durante uma aula, o altar começou a queimar por dentro. Não havia fogo externo, nem vela, nem fonte de calor. O altar se consumia do centro para fora, enquanto exalava um cheiro de couro queimado e incenso podre. O prédio foi evacuado, o altar destruído, mas os relatos não pararam. Nas redondezas de Piranhas, começaram a surgir boatos de um homem vagando pelas veredas à noite. Não era bandido nem vaqueiro. Usava gibão, mas andava descalço. Não dizia palavra, mas seus olhos, sempre vermelhos, pareciam suplicar ou amaldiçoar. E por onde passava, cães morriam, plantas secavam, crianças choravam sem razão. Um tropeiro jura ter visto esse homem parado sob a cruz da Estrada Velha, com um bornal cheio de cabeças de bonecas. Disse que quando tentou conversar, a figura apenas ergueu o rosto e sorriu com a boca de lampião. Nessa mesma época, 2 cabeças humanas foram encontradas às margens do rio São Francisco, sem corpos, sem marcas de faca. Cortadas como se um machado invisível tivesse descido do nada. E junto delas, um chapéu de cangaceiro, com a estrela de couro carcomida pelo tempo. O que se seguiu foi um silêncio imposto. As autoridades abafaram os casos. A fazenda foi comprada por um coronel paulista que tentou transformá-la em hotel rural nos anos 60. Mas após a terceira morte misteriosa, um hóspede encontrado enforcado com a própria rede, o empreendimento faliu. Desde então, a propriedade foi sendo esquecida. A mata retomou o que era seu. Mas de tempos em tempos, alguém jura ouvir o galope seco na madrugada. Um som ritmado como passos de couro arrastando poeira. E um canto rouco, em tom de lamento, dizendo os versos que poucos ousam repetir. No inferno me botaram, mas do inferno voltei. Quem me corta a cabeça, um dia pagará também. Hoje, os velhos da região não contam essa história aos netos. Não por medo das crianças, mas por medo de que, ao contar, estejam chamando o rei de volta. E se um dia você estiver de passagem pelo sertão de Alagoas e vir uma vereda antiga coberta de espinhos secos, onde o vento assovia em tom de lamento, não entre. E se por algum infortúnio encontrar uma cabeça em vidro empoeirado, com um par de olhos semiabertos olhando para você, não reze, não corra, não fale, porque o cangaço encontrou o inferno e trouxe um pedacinho dele de volta.